30º domingo do tempo comum ano B, leitura para 27/10/2024 com o tema Da escuridão para a luz que não se apaga. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando. A primeira leitura do livro de Jeremias, capítulo 31, versículo de 7 a 9. Eis o que diz o Senhor: gritem de alegria por causa de Jacó, enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Vou trazê-los das terras do norte, reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vem o coxo e o cego, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. Eles partiram com lágrimas nos olhos e voltam cheios de consolação. Eu sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Irmãos e irmãs, o povo de Deus caminhava pelos vales sombrios da escravidão e da morte, mas Deus é um pai que acompanha e que nunca desampara. Ele não deixará ninguém para trás, nem mesmo os mais débeis ou os mais excluídos e jogados nas periferias da vida como pecadores. Ele vai trazer de volta o cego, o coxo, a mulher grávida e a que tem dificuldade em manter sua criança. Conduzidos pelo amor paternal e maternal de Deus, ninguém ficará abandonado em terras estranhas e todos chegarão à terra prometida. Deus nos envia na missão evangelizadora a não deixar ninguém de fora. Eu vim para os que precisam de médico, disse Jesus. Eu vim para os que foram deixados de lado e esquecidos. A história da salvação é vida de perdão, é vida de recomeço, é vida de superação do pecado. A segunda leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 5, os versículos de 1 a 6. Todo sumo sacerdote escolhido de entre os homens é constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios. O sumo sacerdote pode ser compreensível para com os ignorantes e transviados, porque também ele está revestido de fraqueza, e por isso deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Irmãos e irmãs, todo sumo sacerdote é escolhido para agir em favor dos homens, ou seja, a missão de quem assume a palavra é de ser a presença de Deus que salva, que liberta dos pecados e das influências do mal. A missão do sumo sacerdote ou de quem assume qualquer missão não pode ignorar os que foram afastados e jogados nas periferias da vida. O missionário, o sumo sacerdote, deve ir em resgate das ovelhas que estão fora ou que foram abandonadas e condenadas pelo sistema político e religioso. O sumo sacerdote e os missionários devem ser cheios de amor e da misericórdia de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52. Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão o acompanhava. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos no meio do povo o repreendiam, mandavam calar, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e pediu que o chamassem. Chamaram o cego dizendo-lhe: tem ânimo, levanta-te, o Senhor te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus disse-lhe: que queres que eu te faça?
O cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos e irmãs, os cegos na época de Jesus, e também hoje, eles eram excluídos da sociedade palestina e da própria Judéia daquele tempo. O cego era visto como alguém que tinha cometido um pecado grave e por isso era castigado por Deus. O cego estava impedido de estudar a lei e de servir de testemunha em tribunais. Estava proibido de participar nas cerimônias religiosas do templo. O cego era um grupo excluído dentro da sociedade, tanto religiosa quanto pela sociedade política. Neste evangelho, Jesus vai encontrar em seu caminho o cego Bartimeu, que estava sentado no chão pedindo esmola. Era uma pessoa conformada com a escuridão em que estava mergulhado e estava vivendo numa situação de absoluta dependência. Mas quando Jesus passa na nossa vida, quando somos capazes de gerar abertura para a ação do Espírito de Deus, então começaremos a tomar consciência, começaremos a mudar de atitude, começaremos a abraçar o desafio da missão. Estas mudanças nos permitirá fazer as mudanças de postura de uma vida acomodada, sem sentido, e assumir uma nova realidade. O cego Bartimeu, ele escuta o barulho da multidão e quer saber o que está acontecendo. Ao saber que Jesus está passando ali, onde ele está, sua vida passa por uma mudança profunda e ele quer libertar-se das cadeias que o prendem. Quer sair da vida das trevas, quer fazer parte de uma vida nova e começa a gritar pelo socorro de Deus em sua vida. Não quer deixar que Jesus passe em vão por sua vida. Mas os que acompanham Jesus na multidão começam a repreender e manda que Bartimeu se cale. O cego representa aqueles que devem ser ignorados pela cultura religiosa daquele tempo e de hoje. Todas aquelas pessoas que colocam obstáculos para Bartimeu e para os grupos dos que são rejeitados socialmente pela religião ainda não se libertaram e estão presos nos sistemas que geram a miséria, que geram a escravidão. E também eles ainda não estão prontos para aderir ao desafio libertador que Jesus vem lançar. Com ordem de se calar, o cego grita ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. A incompreensão ou a oposição dos homens nunca fazem desistir aquele que viu Jesus passar e que viu chegar Jesus em sua vida. Uma proposta de luz, de liberdade e de vida guiada pelo Espírito de Deus começa a agir na pessoa. Jesus ouviu os gritos, mandou chamar o cego. Quando Jesus chama alguém, é para que essa pessoa siga no caminho. Ao chamar, Jesus convida o cego Bartimeu a libertar-se da escravidão e para sair daquela posição de dependência. E assim, Jesus vai nos revelando, vai nos mostrando, que para abraçar o chamado é preciso que nós saiamos da dependência. O chamado de Jesus ao cego é através de intermediários. Isso nos revela que devemos estar atentos, pois muitas vezes Deus nos chama através da comunidade, nos chama através dos irmãos de caminhada ou por meio de situações de negação da vida. Bartimeu levanta, joga longe a capa, dá um salto e vai ao encontro de Jesus. Aqui, Bartimeu deixa tudo o que tinha até agora e assume nova postura, assume nova identidade. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero caminhar, eu quero ser livre dessa condenação que a igreja e a sociedade me impôs. Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu descobre que não pode continuar a viver uma vida sem sentido e sem ideais. Descobre que precisa sair da condição de dependência e de escravidão.
Descobre que precisa superar seus medos e suas hesitações, o seu comodismo, e ao decidir escutar a voz de Jesus e acolher o chamado, sua vida muda radicalmente. Aqui está, irmãos e irmãs, a atitude que Deus espera de cada um de nós. Que a graça, o amor e a paz de Deus esteja com todos. Amém.